Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Laísa, sou de Nova Iguaçu e atualmente eu vivo aqui na Itália. Hoje eu vim falar para vocês sobre um assunto, gente. Assim, eu não gosto de falar sobre as minhas fraquezas e, sabe, sobre aquilo que não é positivo, sabe? Passar um creminho aqui na mão. Não é propaganda não, mas que friozinho tem que hidratar a mão. E eu tô um pouco nervosa para falar sobre esse vídeo, sabe? Não sei se vocês perceberam. Eu sou uma pessoa muito aberta, no bom sentido, sabe? Aberta para conhecer as coisas, para aprender, aberta para entender o outro, sabe? Eu sempre procuro entender as pessoas e desfazer os meus próprios pensamentos sobre um assunto que a minha cabeça de repente pensava de um jeito, aí eu converso com a outra pessoa. Às vezes eu nem mudo meu modo de pensar, mas eu tento entender o outro. Eu não sei nem porque eu falei isso, porque eu tô um pouco nervosa para falar sobre esse assunto, que são, assim, as minhas preocupações com tudo que está acontecendo no mundo, é, com certos estilos de vida, sabe, dos italianos aqui na Itália. Tudo me preocupa tanto. O mundo mudou de uma forma, gente. Eu tô assim, não vou nem editar esse vídeo para vocês verem mesmo assim como eu estou para poder falar sobre esse assunto. E eu tava conversando com a minha irmã, né, sobre essa questão da Rússia com a Ucrânia, e entra, vai invadir, não vai invadir, os soldados. E aí eu assisto, eu gosto muito, nem sei se eu deveria, mas é importante também estudar sobre a história, né? Sobre história. E eu já estudei também, né? Todo mundo estuda história. Mas assim, eu gosto muito de assistir filmes para poder ter uma noção do que acontecia. E eu tava vendo o filme sobre o filme de Anne Frank, que tá na Netflix, né? Até pensei, eu comecei a assistir porque eu pensei que fosse parecido com um livro que eu tenho aqui em casa, que era ela contando, né? E escrevendo cartas e dizendo como que ela sofreu e como ela se escondia na Segunda Guerra Mundial. Mas o filme era completamente diferente. Mas a questão é que, gente, eu vejo esses soldados de guerra, eles não têm pena nenhuma, eles são completamente frios, gente. Fico pensando, esses militares são desse jeito mesmo? Sabe, eu sei que eu vejo na televisão o modo deles, assim, entrar com tudo, com armas e tudo mais, mas, assim, quando você cresce com uma raiz completamente diferente do próximo, né? Antigamente tinham as cercas, hoje estão os muros, e seu vizinho é crescido de uma forma, você é crescido de outra. E depois, quando você vai para o mundo e vê todos esses atritos, é uma coisa tão assim diferente. E eu lembro que quando eu era jovem, né, eu ainda sou uma jovem senhora, mas quando eu era mais nova, eu, por exemplo, achava tão feio e tão fedorento o cheiro do cigarro. E aí depois, quando eu fui crescendo e me afastei dos caminhos do Senhor, acho que com uns 17, 18 anos, ou um pouquinho mais, eu comecei a fumar também. E eu falei, nossa, eu era completamente contra e agora eu me sinto tão bem fumando. É uma coisa muito louca, sabe? Vai ser uma conversa hoje um pouquinho misturada. Eu tô me sentindo como se eu estivesse conversando com alguém aqui mesmo. Sei que é uma coisa estranha esse negócio de tecnologia também. Que aí eu entro em outro assunto de quando começou o WhatsApp, em 2011 ou 12, não sei. Esse negócio de videochamada e de telefone, eu falar, meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso, né? Que eu lembro que eu vi, eu acho que a primeira videochamada que eu vi de telefone, assim, né? Porque antes era computador, foi em Nápoles, a tia do meu marido, e eu vi ela falando com uma pessoa assim, e eu vi ela vendo aquela outra pessoa, eu falei, meu Deus, isso é o fim do mundo. É uma história muito louca aqui com vocês hoje, porque eu estava assim nessa. Quer dizer, eu tenho sempre essa preocupação dessa coisa muito moderna e do mundo mudando muito rápido e os filhos crescendo. Quando você tem filho, eu acho que você começa a pensar mais. Você que é solteiro aí, você fica com essas coisas assim.
refletindo sobre tudo, porque eu não sei se é uma coisa de quem é mãe, não sei se é uma coisa minha, sei lá. Essa questão da Rússia, eu conversando com a minha irmã, eu falei, nossa, se os caras invadem lá e se começa essa guerra, vai atacar o mundo todo na questão da alimentação, né? Das exportações. E eu falei assim, cara, eu tô aqui bem no olho do furacão, né? Porque não é muito longe, né, daqui. E aí a gente começa a pensar logo em filhos, né? Nossa, se começa tudo isso, eu sei que eu posso, por mais que seja duro, sofrimento, a gente aguenta, mas e uma criança, você vê, você se doer pelo seu sofrimento, mas ver seu filho sofrer também. Eu não sei se todo mundo tá, não sei se é porque fica com essa coisa longe da família, né? Porque no Brasil acho que as pessoas não se preocupam, não sei, tá? Desculpa, mas é porque eu fico pensando que às vezes o fato de eu morar em um outro continente, eu acho que eu fico muito mais pensativa. Eu me lembro que quando eu vim para cá, eu comecei a pensar o quão é importante estar perto da minha mãe. E aí, quando eu vejo minhas irmãs no churrasco, no almoço, eu falo, nossa, que ouro, sabe? Eu acho que quando você sai do seu país para um outro, você começa a refletir muito sobre tantas coisas. E aí eu estava refletindo sobre a questão, né, de se acontece uma guerra. Aí, sei lá, essa semana eu fiquei um pouco. Vocês viram que eu dei uma sumidinha, né? É, chegava em casa do trabalho, aí arrumava a casa e tal, e pensando nessas coisas todas, e fiquei pensando também nos meus filhos crescendo aqui na Itália, essa questão que eu nunca falei para vocês, mas eu aproveito aqui nosso bate-papo, faz de conta que você está no meu sofá aqui, quer dizer, estou na cama das crianças. Faz de conta que você está aqui comigo, a gente está batendo esse papo. Aí, se ficar chato o vídeo para você, não for interessante, não precisa assistir também, porque eu sei que eu tô meio que desabafando e nem todo mundo gosta de escutar, né? Mas eu tava pensando também na questão de quando eles começarem a crescerem nas escolas italianas, gente, porque aqui os jovens eles fumam tanto, entram nesse vício tão rápido. Eu lembro assim que eu via alguns dos meus colegas de escola fumando, mas era muito raro, eu não sei hoje. Me comenta aí se o Brasil já mudou muito. Ela está pensando que é só a Itália aqui também. Comentem aí. Porque é tão forte esse vício do tabaco e depois passa para erva, né? Não quero nem falar o nome, que é muito forte aqui também. E aí, gente, eu comecei a pensar um pouco mais essa semana, depois que ficou nesse noticiário das guerras, eu fiquei falando assim, gente, eu sei que o Brasil, todo mundo fala, não, aqui tá muito ruim, não sei o quê. Eu não tô dizendo que eu quero voltar pro Brasil, porque eu não vim aqui pra Itália é, com o objetivo de voltar, né? Não foi assim um objetivo de que eu viesse para cá, juntasse um dinheiro e depois voltasse para o Brasil. Foi por motivo de família, né? Conheci meu marido e vim. E meus filhos estão crescendo aqui. Mas aí eu lembro da minha infância e eu vejo a infância e a adolescência dos jovens aqui. Eu não sei se é porque eu já tô com 36 anos também, né, gente? Mas eu fico vendo que 97%, isso é um cálculo assim da minha visão no dia a dia aqui na rua, 97% dos jovens italianos começam a fumar muito cedo cigarro e depois passa para maconha. Ops, não era nem para ter falado isso, mas falou. E aí eu fico nessa preocupação toda, aí você vai dizer, mas você é cristã, tenha fé. Sim, gente, eu sou cristã, eu acredito na palavra, eu peço a Deus todos os dias pelos meus filhos, com certeza, mas eu também fui crescida em uma casa cristã e eu fumei mais do que o meu marido. Eu fumava 2 maços de cigarros por dia e felizmente eu entrei nesse vício também. Eu sei o quanto é difícil sair. E eu não via meu pai. Meu pai foi assim um exemplo de cristão. Assim, eu nunca vi ele com um cigarro na mão. E a preocupação de que o Valério também fuma, né? Eu falo para ele todos os dias. Eu sei que não é fácil, porque eu também fumava, mas eu fico ali aconselhando, quem sabe, né? E falando para ele pedir a Deus para tirar esse vício. Ele não é cristão, para quem não sabe, né? Quando eu conheci ele, eu estava afastada.
E eu fico pensando, nossa, eu que nem vi meu pai fumar, entrei nessa, aí eu fico pensando em meus filhos que veem o próprio pai com um cigarro na mão, como é que vai ser? E eu oro, eu peço, e tava toda nessa confusão mental. Meus filhos vão crescerem nessas escolas e ao vício do cigarro, e depois eles passam para a erva. É um desabafo, sabe? Porque também eu não quero vir aqui para você, aqui para falar com vocês só com um sorrisão no rosto e contando as coisas boas, né? Como outro dia eu falei sobre viver ilegal. Eu peço desculpa se você se encontra nesse pensamento de vir assim. Eu não tô aqui para poder destruir o sonho de ninguém. Imagina, eu jamais faria isso. Eu ajudaria uma pessoa que eu conhecesse, é claro, porque eu não posso também fingir que sou Deus e ajudar até pessoas, tentar ajudar pessoas que eu não conheço e colocar minha família em risco, né? Se eu pudesse, eu abraçava o mundo. Mas a gente não conhece o outro, essa é a verdade. E eu não queria destruir os sonhos de ninguém, eu só queria, naquele vídeo, falar a verdade, como eu falei para vocês. Pode ser que aconteça e pode ser que você se dê super bem. Eu conheço pessoas que ficaram nessa situação e pessoas que estão e que Deus está ajudando. Eu conheci uma pessoa ultimamente maravilhosa que está nessa situação. Já passei um trabalho, ela já arrumou outra depois desse que eu passei para ela. Deus está ajudando, está indo, tudo bem. Eu conheci essa pessoa, então eu acredito que eu, Laísa, se um amanhã, qualquer coisa que ela precisar, eu tô aqui. Eu não queria, assim, destruir nada, até porque é você que é dono de si. Eu não posso falar para você, não posso impedir que você faça aquilo que você tem em mente, tá? Só queria tocar nesse ponto para você não achar, ai, destruiu, nossa, agora a pessoa não vai mais. Não, se você tem um objetivo, gente, não sou eu que vou destruir o seu objetivo. Não deixa que ninguém passe por cima dos seus planos. Você não pode ir pelas palavras do outro. Estou falando para você o que pode acontecer e o que eu vejo acontecer. E muita gente comentou aqui também sobre esse assunto, que passou por isso, etc. Pode ser que com você seja diferente, mas venha preparado, principalmente financeiramente, que é muito importante, se programe. Inclusive, eu estava assistindo um vídeo de uma brasileira que morava nos Estados Unidos e voltou para o Brasil, falando rapidinho que o pessoal vai achar que o vídeo está longo. E ela se planejou para poder construir uma casa, Núbia. Eu amo o canal dela, não é publicidade não, porque ela nem sabe quem eu sou, mas eu amo o canal dela porque eu acho ela muito batalhadora e muito corajosa. Ela e o Coração, que é o marido dela que está nos Estados Unidos ainda. E tudo tem que ter planejamento. Eu já estava assistindo um vídeo dela, ela se planejou para voltar para o Brasil e construir uma casa própria. Ela se planejou, né, nesse sentido de construir a casa própria dela, de voltar com as crianças, enfim. Mas voltando no assunto que eu comecei, era só para poder falar para vocês que... Falar um pouquinho, voltar àquele assunto do vídeo, mas não tem nada a ver com o vídeo de hoje. E que essa preocupação toda, sabe, com as crianças e tal, crescer aqui em outro país, gente... Porque quem tem filho, quando tá morando em outro país, tudo bem que eles cresceram aqui. Só que eu cresci no Brasil e minha mente tá aqui, assim, naquela infância que eu tive no Brasil. Eu sou muito suspeita a falar, porque eu tive uma infância maravilhosa e também sei que nem todo mundo tem uma infância assim no Brasil. Eu sei que o Brasil é grande, tem pessoas que têm infância muito triste, infelizmente. Mas eu, apesar da pobreza, porque eu cresci em uma família pobre, eu tive uma infância maravilhosa. E meus pais sempre foram muito sábios, apesar deles não terem estudado. Então eu cresci numa família em que meus pais deram muito amor, muito. Tudo que eles não podiam dar pra gente com o dinheiro, eles deram o dobro com amor, sabe? E até hoje eu sinto esse amor. Por isso que eu tenho essa coisa, essa ligação com o Brasil ainda, porque não é que eu vim pra cá porque o Brasil era muito horrível. E eu nunca tinha na minha cabeça a ideia de sair do Brasil e ficar fora para sempre. Quando eu pensava, para quem não sabe, eu tinha o objetivo de ir para os Estados Unidos. Quando eu pensava em ir para lá, eu sempre pensei assim: eu vou para lá, vou aprender o inglês, vou ficar um tempinho, vou juntar uma grana e vou voltar. Como muita gente tem em mente quando sai do Brasil. Eu nunca pensei assim em sair do Brasil para sempre.
E não sei se é para sempre, porque a gente não tem como projetar o futuro. Eu não sei o que vai acontecer no futuro com a minha vida, com a vida dos meus filhos, do meu marido. Mas hoje eu não tenho na cabeça a ideia, sabe? Eu não tenho, se eu te falar assim, que eu tenho uma ideia de voltar para o Brasil, eu estarei mentindo. Mas eu vim falar dessa preocupação, sabe? Com o viver aqui, porque é totalmente diferente o pensamento do italiano com o brasileiro, sabe? Eles têm uma mentalidade completamente diferente. Não sei se é o italiano ou se é a diferença da família que eu cresci para o que eu vejo na família italiana, que essa coisa do filho tá ali fumando junto com o pai, com a mãe, sabe? Tomando um copo de vinho com o pai, um copo de cerveja com o pai. Eu não fui crescida assim. Então, eu tô falando italiano, mas de repente no Brasil existam famílias desse jeito também. Eu cresci que meu pai era um exemplo, eu vou falar quase perfeição, não era, mas para mim eles sempre tentaram mostrar só o melhor deles, sabe? Agora, hoje que eu descobri que eles não eram os perfeitos, né? Que a gente vai amadurecendo e vai vendo a reclamação da mãe, a reclamação do pai, um contra o outro, e aí eu vou vendo que eles não são perfeitos. Mas eu cresci em uma família que meu pai, para mim, nossa, um herói, completamente um herói de desenho animado, de um filme de princesa, sabe? E eu tenho assim, eu sempre falava, tomara que eu case com um homem que seja igual ao meu pai. E hoje eu vi que ele também tem os defeitos dele, mas sabe, eles sempre preservaram muito a gente. E aí quando eu vejo aqui um filho falar para a mãe, vai para aquele lugar, isso para mim, quando eu cheguei aqui, hoje em dia o meu ouvido já está acostumado a escutar isso, mas eu não aceito dos meus filhos falarem assim comigo. E eu vejo os jovenzinhos desrespeitando tanto os pais aqui, mas tanto que vocês não têm ideia. E essa cultura também que eles têm de blasfemar. Gente, hoje o Bruno no parquinho, brincando, ele me chamou e falou assim: Mamãe, vim aqui ver uma coisa. Aí eu pensei que fosse uma besteira, mas fui, né? Quando a criança te chama, vai ver o que eles querem. E ele pegou e me mostrou, estava escrito assim, gente. Eu vou repetir a palavra, Deus me perdoe só de repetir, mas eu não estou falando isso. Mas estava escrito, porco Deus, misericórdia. Eles falam tanto essa palavra aqui, gente, só repetir para vocês saberem exatamente a palavra que estava escrito. E meu filho, graças a Deus, porque eu também, como meu pai me cresceu na igreja, eu cresço meus filhos tudo aqui na igreja evangélica, e ele falou, mas e ele já até tem assim, eu achei tão bonitinho que ele já assimila que Deus e Jesus é um só. E ele falou assim, mas Jesus não é assim, mamãe, Jesus é tão bom. Tem até um louvorzinho que ele escuta aqui sempre, que é Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. E ele falou, Jesus é tão bom, mãe. E eu achei tão bonitinho, eu falei, isso mesmo, filho. A pessoa que escreveu isso não conhece Deus. Não falei também que não falei mal da pessoa, que era gente ruim, que era isso, que é aquilo. Porque realmente, de repente, nem é uma pessoa ruim, é uma pessoa que não conhece realmente Deus. E são todas essas coisas, sabe? No Brasil, pelo menos, existem pessoas ateias, existem pessoas de outras religiões, mas apesar de tudo, né, que dizem que tem essa guerra toda, mas eu não vejo essa falta de respeito, sabe? Ainda, né? Não sei, hoje também tem 11 anos que eu tô fora do Brasil, mas eu não via uma pessoa falar isso de Deus no Brasil, gente. E, sabe, achei uma tamanha, assim, falta de respeito com Deus, sabe? E eles falam direto isso, se eles estão chateados com alguma coisa, fala porco, não sei o que, porco, não sei o que. E aí, toda essa preocupação, eu estava falando com a minha irmã no Brasil ontem no telefone, e aí ela falou uma coisa tão bonita para mim, bonita e verdadeira, sabe? Que eu vou deixar aqui para vocês, só para finalizar esse vídeo que já tá, eu resolvi desabafar com vocês, já tá quase em 20 minutos, que ela falou assim, Laísa, mas a gente tem que pensar em coisas boas, naquilo que Deus deixou pra gente. Porque o que a palavra de Deus diz? Aí eu fui ver, porque ela falou esse verso aqui pra mim, aí eu fui vir aqui na Bíblia procurar, que é em Lamentações 2, capítulo 3, versículo 21,
que diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E ela falou: você não tem que ficar pensando em tudo isso, você tem que pensar no que pode te trazer esperança, porque a palavra de Deus fala para você pensar naquilo que pode te trazer esperança. E aquilo, sabe? Pum! Entrou aqui na tábua do meu coração, que a palavra de Deus fala para você guardar a palavra na tábua do seu coração. E eu vi que eu tô lendo muito pouco, sabe? Ultimamente, a Bíblia. Porque se você não medita nisso aqui dia e noite, como Deus falou, ó, e eu tenho tanta Bíblia aqui em casa, só eu tenho 3, 4, na verdade, tenho 5 ali, que é da minha irmã. Ainda comprei mais uma em inglês, quero aprender a falar inglês. Então, assim, mas não adianta ter, pode ter até 20 Bíblias em casa, abertas assim, mas se você não ler e não guardar na tábua do seu coração, gente, é só a palavra de Deus, as suas orações, a busca por Ele dia e noite, que vai te dar esperança, que vai tranquilizar, acalmar o seu coração. Então, eu queria falar sobre tudo isso que realmente acontece e que estava assim me deixando muito pensativa, todas essas coisas, né? Com 2 filhos, imagina, quem é mãe, quem é pai, entende um pouco, né? Mas eu queria dizer para você que Jesus falou que ele não veio trazer a paz, mas ele trouxe a espada, ele veio trazer a espada. E quando eu era criança, essa Bíblia aqui quem me deu foi uma missionária aqui da Itália, já tá um pouquinho acabadinha por causa dos filhos. Mas assim, quando eu era criança, os pastores diziam que essa daqui, ó, é a nossa espada. Isso aqui você vai lutar contra os seus pensamentos, você vai lutar contra quando o inimigo vier te atacar, com as respostas que vêm daqui. Com isso aqui você vai ajudar pessoas com essa espada, você vai defender pessoas com essa espada. O que é defender pessoas? É você trazer pessoas também para a presença de Deus. E com isso aqui, você colocando isso na tábua do seu coração e andando no caminho certo, fazendo a vontade de Deus, você vai ter um bom testemunho e você não vai ter medo de nada, nem da guerra, da Rússia, nem dos seus filhos crescendo, porque ele prometeu que naquele grande dia, quando chegar, não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter tristeza. Então, com o que você está se preocupando? Está se preocupando com seu filho que está crescendo e você não sabe que destino ele vai tomar? Está preocupado com a crise mundial, com esses vírus que podem matar, com a morte, com a guerra? Com o que você está preocupado? Você está igual a Laísa, assim, pensativa esses dias? Coloque no seu coração aquilo que pode te trazer esperança. Trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Foi essa palavra que minha irmã deu para mim e isso me tranquilizou. E medite aqui, tá? Medite aqui, ore, vigie, olha com quem você está andando, o que você está escutando, o que você está vendo, cuidado. E é com essa palavra que eu termino o vídeo hoje aqui com vocês. Não vou editar nada, vocês vão ver que no início eu tô um pouquinho assim nervosa, um pouco sem jeito de falar sobre o assunto, porque a gente quer falar só de coisas boas, a gente não quer nunca deixar transparecer a nossa fraqueza, mas eu não quero mostrar para vocês perfeição, eu quero mostrar que eu tenho um lado fraco também, eu quero mostrar para vocês aqui que a Itália não é um paraíso, sabe? Eu quero mostrar para vocês a realidade de tudo, mas quero mostrar para vocês também, assim como eu sempre falei para vocês, e como eu acabei de ler, trazer o que pode te dar esperança. Então eu quero falar para vocês que vocês têm que correr atrás do sonho de vocês, têm que correr atrás daquilo que pode te dar, daquilo que é uma esperança para você. É você que vai dirigir, sabe, o seu cérebro. Então é você que vai colocar aqui no seu ouvido, que vai entrar aquilo que pode trazer esperança, você deixa. Aquilo que não te traz esperança, você joga fora. E faça tudo com muita responsabilidade. Medite sobre as suas ações, sobre aquilo que vocês têm para fazer.
E não quero mais falar porque o vídeo tá ficando longo, mas é por aí, gente. Eu tava assim nesses pensamentos essa semana toda e a palavra de Deus me trouxe esperança. É isso aqui que me dá esperança, são as promessas de vida eterna. As promessas de que tudo o que tá aqui é ilusão. A gente tem que viver sim com muita responsabilidade, porque a gente vai dar conta a Deus pelos nossos filhos, pelos nossos maridos, pela nossa vida. E nada, enfim, gente, esse aqui não é um culto, não. Vou terminar esse vídeo. Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Você que não conhece a minha história, tem aqui vídeos falando um pouquinho sobre mim. Se inscreva aí para me dar uma força. Curta esse vídeo para poder meu canal crescer, avançar. Compartilhe e até a próxima.